sempre terminei a obra com um bom relacionamento com todos os clientes, mas o que acontece? Eu comecei a ficar cansado do processo de construir para cliente. A partir do momento que eu comecei a fazer minhas próprias obras, eu pude bancar um pouco mais de ideias diferentonas, né? A gente tem um primeiro experimento, que é a casa matriz, e agora esse segundo experimento, que é a casa craft. Essa casa nasceu com a ideia de fazer uma casa mais manual possível, mais artesanal possível, né? Por isso que ela chama casa craft, né? Craft é um nome para artesania, certo? E aí, eu fiz uma coisa difícil de fazer, que aperta o coração, mas que é entregar para o arquiteto, isso aqui é uma folha em branco. Cara, qual é a ideia que está no fundo da sua gaveta que ninguém nunca topou? Eu quero essa ideia, né? E você que está aí acompanhando essa trajetória vai ver na Casa Craft, do começo ao fim, a ideia nascendo até o final. Chegamos no condomínio aqui para a gente visitar o lote onde vai ser a nossa obra. E antes de chegar no lote, a gente vê, olha, dezenas e dezenas de casas já construídas, mas raramente você vê que essas casas têm algo que instiga, que faz você parar o carro, que faz você observar. Geralmente as casas são genéricas, né? E quem está construindo está buscando exatamente um lugar comum, um lugar seguro, não um lugar de ousadia, né? A construção muito diferente não é só uma forma de você gastar mais dinheiro, de você complicar seu processo, né? Se você consegue fazer uma casa diferente, ela talvez não agrade 10 a cada 10 visitantes, mas ela vai agradar muito 3 a cada 10. A minha tese de construção para venda, inclusive, é fazer um produto realmente para poucos, sabe? Para poucos no conceito mesmo. Isso ajuda a gente a ter um produto que ele possa ser vendido a um preço acima, né? Porque um produto genérico ele vai disputar com as outras centenas de casas de uma maneira genérica também no preço. Pelo menos é uma teoria. A gente vai ver se isso vai funcionar na prática. A gente está aqui na posição perfeita. É o lote da nossa Casa Craft, uma rua muito tranquila. E esse lote ele é um pouco maior do que um lote padrão. Um lote padrão ele viria até aqui e a gente tem daqui para lá toda essa área excedente, o que é perfeito para um quintal, né? Quando eu vou olhar um empreendimento assim, eu nunca pego um lote genérico, que é aquele lote no meio da quadra, vizinho de um lado, vizinho do outro, vizinho de fundo. É um lote que ele não difere de nada, ele é igual a todo mundo. Esse lote aqui percebe que ele por si só, ele te instiga coisas diferentes. A gente começa a construir o diferencial da casa já no terreno. Tá? Se eu tivesse entregado um terreno genérico, mais do mesmo para arquiteto, a casa seria mais do mesmo, com certeza. Eu digo assim, começou errando nisso, acabou. Não tem como. Como é que você volta atrás? Depois que o projeto está pronto, você vai executar aquilo. Então a gente vai entender o que o arquiteto projetou e vamos entender como a gente vai conseguir equilibrar esse cenário. Vamos lá, vem cá conhecer aqui. Essa bagunça que está aqui, ó. Aqui está a Craft. A Craft nasceu com um propósito e com um conceito que foi fazer uma casa bem manual. Então o que nós nos dedicamos a fazer? A pegar pequenos esquetes, desenhos de detalhes de arquitetura e tentar aplicar aqui. E esse desenho talvez tenha sido o primeiro desenho conceitual da nossa parte da Craft. Esse aqui, ó. Tanto nós quanto o Matheus tínhamos uma expectativa dela ser uma casa térrea. Porém, em meio aos primeiros croquis, a gente identificou um ponto de questão. No que nós lançamos, afastamento frontal, afastamento lateral esquerdo, afastamento lateral direito, afastamento de fundos, nós descobrimos que aqui, ó, não dava para fazer uma casa de um pavimento. Então, houve toda uma quebra de expectativa. Daí veio essa percepção que nesse lugar aqui, a gente ia precisar de grande vazio central para criar aqui um quintal. Que a gente queria criar algo que construísse um abraço nesse átrio. Pensamos, poxa, esse pátio central, se houver um pórtico que a gente consegue moldurar ele dentro dele, criar ali um espaço, seria muito interessante. Depois eu só rabiscava pórtico.
Tava no telefone conversando com alguém e começava a rabiscar pórtico. Que é o da Pachá, ó, rabisco. Ó. Isso aqui nem tem nada a ver com o desenho. Isso aqui é um telefonema, aí pórtico, risquinhos. Daí, talvez, a partir desses insights ao longo do processo, nós começamos a fazer os primeiros traços arquitetônicos práticos. Todos os nossos projetos são feitos à mão. Então, apesar de a apresentação, a documentação final do projeto ser digital, o nascimento ele é extremamente humano, ele é extremamente manual. Nossa missão não é dar passos para trás, mas sim de potencializar o que existia para a gente poder traduzir para cá, que muitas vezes é esquecido. Até por isso, no nosso processo, a gente faz a maquete de tudo. Aqui, nós temos o modelo arquitetônico, executivo, e aqui o Paulo está fazendo um modelo para a construção da maquete. A gente pega tudo e desenha pecinha por pecinha. Então, se ficar olhando aqui, ó, um baita brinquedinho. Nessa apresentação que nós vamos ter, daqui menos de uma semana, a maquete, sem dúvida alguma, ela vai ser um elemento preponderante e ela é o centro magnético da apresentação. Ela fica ali o tempo todo na mesa, o tempo todo no centro da mesa, como uma grande ceia que você tem o prato principal, é a maquete nesse processo. E por que ela tem tanta relevância para essa apresentação? Porque é nela que reside ali a compreensão global. E por que pareça, não é a compreensão global só dos clientes, não. Ela também é nossa. É ali a gente vai validar para nós mesmos se todas aquelas intenções de projetos a gente conseguiu traduzir numa miniatura do projeto. Aqui a gente está numa maquete na escala de 1:75 que vai ser apresentada. E se ali a gente faz a maquete e ainda assim a gente está extremamente feliz e confortável com o projeto, é um platô que a gente chega de felicidade muito grande, porque a gente sabe que vai dar certo. Para mim, o frio na barriga que existe ao longo desse processo é saber qual é a gana, qual é a sede, a fome verdadeira que o Matheus vai ter de fazer um projeto com tanto esmero, não só dele, esmero de equipe. Se a gente puder, nessa casa, resgatar a qualidade, o esmero e o valor verdadeiro, o sentimento de orgulho do ofício, eu considero que a Casa Craft deu certo. Olha, eu tô há 5 minutos aqui de entrar no escritório dos arquitetos para descobrir o que se tornou, né, o projeto da Casa Craft. Tem algumas preocupações aí. Primeira delas, né? Se a gente for levar o conceito ao pé da letra, vai ficar uma casa extremamente cara e essa é uma casa para vender. Então, sendo pé no chão, né? Esse é um... Por favor. É um pré-requisito básico. Um pré-requisito da vida, né? Ser pé no chão. Então, esse é um problema. Não sei para onde vai dar o custo dessa obra, né? E tem uma preocupação adicional que é o seguinte, né? Essa é uma casa feita com um grupo de investimento. Então, são várias pessoas que estão rateando o custo da casa, depois vão ratear o valor de venda. Eu sou o administrador, a cabeça do projeto. Então, é um projeto assim que ele, né? Se for uma coisa bem conceitual, arquitetônica assim, eu tenho também um pouco de medo de como... os interessados... O público vai reagir para comprar, né? Não, então, como o público vai reagir para comprar e os donos do projeto, entre aspas, como é que eles vão reagir também. Tipo assim, pô, a gente tá botando nossa grana aí numa loucura arquitetônica aí e tal. Então, tem os interessados do projeto também, né? Que são os cotistas da casa, vamos dizer assim. Então, assim, eu não sei o que vem por aí, qual a pedrada que vem por aí, vamos ver. Eu acho que ela não vai ser, assim, uma casa... Óbvia. Tipo, óbvia, mas também não vai ser uma casa, assim, para jovem, sabe? Assim, uma casa... Como assim você acha que não vai ser uma casa para... Uma casa jovem, sabe aquela casa, assim... Cara de velho. Eu acho que ela vai ter Caramba, cara meio nada de a velho, ver. igual a gente. Não. Eu acho. Não, Eu acho, jovens senhores. Eu acho que vai ser uma casa para jovens senhores.
Não, mas deixa eu explicar. É porque assim, Ideia sabe? maluca, Tipo assim, isso aí você me surpreendeu. uma pessoa na faixa dos 30 anos, assim, que quer tirar onda com a casa, sabe? Eu acho que não é isso. Então, a gente acha que não vai ser Eu a acho que não casa é do cara que gosta de festa, de farra e Exatamente. Caixa é uma de casa som, não, é uma pra casa gente como a gente, assim. uma casa mais conceitual, mas Não é conceitual, Sei eu lá. acho assim, mais aconchegante, uma pessoa mais assim, sabe, que gosta de contato com a natureza, que gosta de um clima mais tranquilo, aham. que gosta de aconchego. Eu só tenho um medo nessa história que é assim, que eu acho que é exatamente esse o ponto, que é a gente ousar, porque na verdade meu objetivo de vida não é ser uma construtora de casas que tem ideias diferentes, né? É uma construtora de ideias que tem casas diferentes. Então a gente vive para para fazer barulho e botar ideias disruptivas no mercado. Só que assim, essa disrupção, ela tem um limite financeiro, ela tem um limite também do gosto do comprador, porque se for muito, muito, muito disruptivo, não tem público para comprar. Então a gente está assim, né, nesse jogo de cintura, né? E assim, quando a gente vira para um arquiteto e delega para ele essa decisão, é muita confiança, né? Vira pro cara e fala, você vai desenhar um negócio aí, que eu vou botar uma baita de uma grana, é muita confiança, assim, é difícil, né? Mas a gente gosta dos Argos. Os Argos deu fit, assim, ó. Casou. O santo bateu. Vamos lá. Bora conhecer essa casa? Eu gosto de dar meus pitacos também. Gosto muito de dar meus pitacos. Ele sempre vem, assim, perguntar a minha opinião, quando ele tem que tomar alguma decisão e tal. Então, eu tô sempre ali junto com ele, nesse plano, assim, de fundo, sabe? Assim, de ajudar, de incentivar e tal. E eu gosto de estar nesse papel. Opa, Matheus. Boa, vamos lá. Craft virou assim um centro magnético, pelo menos da minha cabeça, assim. Eu fiquei mal, tive crise criativa. Mas por quê foi isso? Não foi pressão de nada desse horizonte, mas foi que ela tem uma pauta muito legal para ela ser um projeto periférico assim dos acontecimentos do escritório, né? Então, assim, de fato, foi o projeto central nesse período, esse tempo todo. Fiquei pensando, poxa vida, por que eu entrei na arquitetura? Voltou nisso, né? Por que eu entrei na arquitetura? Foi nesse nível? Foi nesse nível. Entrei porque eu gostava de desenhar. Ponto. Aí me veio resgatando outras coisas. Meu pai é artesão, por exemplo. Então eu fiquei vendo como é que as coisas se conectam e tal. Aí, já que a casa vai ter um processo manual, nós vamos também fazer ela o mais manual que a gente puder aqui no escritório. Por quê? Aí eu vou revelar para vocês aqui coisas do processo. Agora nós vamos entender o todo. Tudo que a gente quer, criar coisas, criar pessoas que façam coisas que se tornem legados de construção civil. Por exemplo, no que a gente vai criar um cobogó, que é o cobogó da casa, além de criar um produto que eu fiquei muito tempo pesquisando sobre cobogós. Isso aqui são as possibilidades de paginação do cobogó, por exemplo, foi criado. Aí você vai achar uma indústria para criar o cobogó craft. Fica de pé. Olha lá, ó. O efeito do sol nascendo, ó, luz e sombra no cobogó. Aqui na varanda também gera a mesma coisa que vai pro quarto, ó, os efeitos das bolinhas, tudo aparecendo. Que show. Conforme o sol vai mexendo, vai dando recortes, né? De luz e sombra nos cobogós, isso. Ela não é uma casa de desafios estruturais, ela é desafio de esmero. Então, se ela é para ser muito manual, vai ser manual do começo ao fim. E o manual ele é um processo que tem que ser muito assistido.
o dia da pessoa que está fazendo conta. A casa, portanto, já que ela é ofício, ela é manual, ela é muito aterrissada, né? Ela é chão, um chão. Então, assim, o que nós pensamos? Poxa, enterrar o pé no chão, cabeça nas nuvens. Tentar fazer uma conexão ali entre céu e terra de uma maneira, é uma casa que causa espanto. Então, assim, você vê um jardim flutuando sobre você e pendendo e subindo e ele está por cima, não é algo, é contranatural. Todo ponto dela é uma baita foto. Assim, caramba, que lugar, assim, qualquer lugar que é aqui dentro, assim, que lugar é esse? Por ela ter muitos cantos. Esses vãos estreitos criam perímetros, cantinhos, lugares na casa. Trouxemos até uma reflexão extra, como esse espaço pode ser impactante no dia a dia de quem estiver vivendo ele. A industrialização, a tecnologia é algo inevitável. O ser humano nesse processo tem que ter um manejo muito complexo para o ser humano continuar incluso. E assim, os ofícios, se a gente for remontar assim, em tempos bíblicos, o carpinteiro, o pedreiro, quem é pedreiro? Aquele que trabalha com a pedra, né? Então, esses trabalhos manuais, eles estão em escassez. Em alguns países está quase extinto. E na construção civil, é isso que a gente quer com a Craft, assim, uma alta costura da manualidade da execução. Então, que seja uma casa, pelo menos eu penso como missão, além dela ser o mais manual possível, que ela seja uma fomentadora dos ofícios. Isso assim, que a gente tenha uma alta costura de marcenaria. Sim, caramba, em outra escala. Tem muito assunto essa casa, né? Então, assim, o poder que eu acho que esses nossos projetos têm, mas total, de influenciar a vida das pessoas. Cara, e era isso que eu queria, assim, uma casa não óbvia, mas, sei lá, com o pé no chão, assim, também, sabe? Meio... vamos usar até o limitinho, assim, qual é o limitinho que a gente pode brincar de Lego, né? Eu acho que é um universo muito mais tangível quando isso nasce para ser uma casa própria. Ah, e o mercado? Não vou vender. Sabe, tem muito disso. Aqui já é muito diferente. A gente está projetando algo que tem que sonhar, que tem que voar e que tem que aterrissar. E a partir disso, acho que a gente vai testar, vocês vão testar uma coisa, que é testar o mercado. Eu tenho uma desconfiança. Eu sempre acho que tem mercado para tudo. E tem. Tem até para as coisas mais loucas, absurdas. Não tem para coisa boa, né? Só que o problema da coisa boa é que requer muito esforço. Dá um exemplo. Para nós foi um parto a casa. Assim, para mim foi assim, um fórceps. Então, assim, para construir vai ser também. Sim. Então, não é fácil. Não quer dizer que é mais caro. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que você tem que sair do lugar comum. E o lugar comum é o lugar mais difícil de sair. Tem gente que passa a vida no lugar comum só com medo de sair. Então, assim, de maneira geral, essa é a Casa Craft. Do nada, a Lorena começa a chorar. Eu não entendi. Eu pensei que ela estava brincando, eu olhei e falei, como? O que está rolando aqui, né? Mas ela ficou realmente emocionada, eu achei curioso, né? Depois, voltando no carro, eu perguntei assim, o que foi aquilo, né? O que aconteceu? E a casa tem muitos elementos que mexeram com a Lorena, né? Porque a casa tem muitos elementos que lembram Brasília, que é a cidade dela. A casa tem... enfim, uma estética modernista muitas vezes. Brasília é um prédio atrás do outro, né? Conectando com aquele estilo ali. E olha que interessante, né? A casa, ela nasce afetiva. Eu não estava esperando por isso, né? Que a casa conectasse com a nossa vida. Isso vai adicionando um temperozinho na construção, que vai dando aquele gostinho mais bacana de construir. Se a minha esposa chora, eu choro também. Legal. Caramba. Uma pergunta. Você tá aliviado, então? Pra caramba. Parabéns pra você. Parabéns mesmo, porque, assim, super artística a casa. Eu acho que entregou muito mais, né, meu bem? Então, você tá instigando aqui, imagina entrar nessa casa. Né? Como é que vai ser? E, assim, é super legal ver que você desenhou e imprimiu essa energia toda, porque era o que eu queria. Não ser um projeto a mais na sua pilha,
Com certeza, definitivamente. Não foi o projeto. Então, muito legal, cara. E aí acaba que é uma realização para, né, pro arquiteto também. Evidentemente. Então, muito legal. Só tem um problema que aí você tem que ter uma próxima grande ideia, fazendo uma coisa mais legal, mais legal, né? E onde a gente vai parar com isso, né? Isso aí. Todo mundo com baita medo de construir, né? Ah, meu Deus, vou construir. E eu, cara, eu vou fazer a minha casa, vamos entrar numa obra. Ó, inauguramos Obrigado. uma nova era no estúdio de vocês, onde os clientes choram na... Olha só, a Casa Craft já está tomando forma e nesse meio tempo, entre o projeto e a obra, a gente teve que se debruçar em cima de muitos detalhes que eram complicadores aí. Mas você quer saber dessa continuação toda? Como é que isso se desdobrou e como é que vai ser resolvido? Então fica aqui com a gente, acompanha a sequência dos próximos vídeos. A gente vai expor tudo sobre esse projeto. Tem coisa aqui que eu nunca executei e não conheço quem executou. A gente vai fazer muita coisa pela primeira vez. É a obra mais diferente da minha carreira. E mais, se você quiser também entender como é que faz uma casa cuidando de cada detalhe no capricho, o que que sofistica, o que que deixa a sua construção diferente das outras, tá? Eu te convido a conhecer o Manual de Obra Passo a Passo. É um treinamento novo meu, onde a gente gravou cada detalhezinho de execução de uma casa do zero, para você não ficar perdido na construção da sua casa. O link desse treinamento novo está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu te vejo na continuação dessa série especial sobre a Casa Craft. Eu venho ficar muito grisalho. São as obras.